Bom dia a todos, aqui é o Leandro, professor de inglês. Então, galera, bem-vindos aqui à nossa primeira live do Instituto Generaliano. Então, galera, vamos voltar aqui um pouquinho no conteúdo, vamos rever aquilo que a gente já viu, que são os modal verbs. Então, primeiro a gente vamos lembrar a característica de cada modal verb. Característica principal, ele vai estar sempre acompanhado de um outro verbo, que a gente passa a chamar esse verbo de verbo principal. Então, ele vai ter sempre um modal verbo acompanhado de um outro verbo. Segunda característica, ele não sofre nenhum tipo de conjugação. O verbo não muda de acordo com o tempo que ele está sendo empregado. Então, tanto faz se você está usando ele no presente, passado, futuro, o verbo não vai mudar. Tá? Outra característica do modal verbo, ele não tem uma tradução fixa. Você, na hora que for empregar ele, você não pode se ligar apenas na tradução do verbo, porque ele vai estar indicando uma situação. Se você procurar no dicionário, cada modal verbo vai ter 3, 4, até 5 traduções diferentes. Então, se você for apenas na tradução do verbo, você vai errar. Então, foca sempre na situação que ele quer passar para você. O que esse verbo quer exprimir? O que ele quer dizer? E lembrando sempre, o modal verbo ele está sempre expressando uma situação que pode ser possibilidade, permissão, habilidade, capacidade, conselho, opinião, recomendação, obrigação e proibição. Então, no primeiro momento, o que você tem que fazer? Você tem que analisar o conteúdo da frase e ver o que modal verbo vai encaixar melhor naquela frase ali. Certo? Então, vamos rever aqui. Então, lembra. May e might. Todos dois é usado para possibilidade ou permissão. Lembrando o seguinte, a diferença entre eles. O may é quando é algo mais provável de acontecer. Quando a gente fala, it's may rain today, pode chover hoje. Então, a possibilidade de chover, o tempo está nublado. Então, a possibilidade de chover é bem maior. It might be hot today, pode esquentar amanhã. Já é algo mais improvável de acontecer. Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? If you bet, you might win the lottery. Se você apostar, você pode ganhar na loteria. Qual é a possibilidade de ganhar na loteria? É uma coisa remota. É impossível de acontecer? Não. Mas é algo que já é mais difícil de acontecer, mais improvável de acontecer. Certo? Tanto may quanto might, ele também pode ser usado para permissão, só que ele é usado de uma maneira formal. Então, quando você quer usar pedir alguma coisa, ou pedir uma permissão de uma maneira mais formal, mais educada, mais polida, você vai usar o may ou might para fazer essa pedida, certo? Então, quando a gente fala may I go to the bathroom, eu posso ir ao banheiro, então você está usando para pedir permissão de uma maneira mais educada, por assim dizer, certo? Passando agora para o can, quando a gente está usando o can, a gente está falando sobre habilidade, capacidade ou também permissão. Por exemplo, I can speak English, ou seja, eu sei falar inglês, eu tenho habilidade, eu consigo falar inglês. Quando a gente não tem essa habilidade ou quando a gente não consegue fazer alguma determinada situação, a gente vai usar a forma negativa dele, que vai ser can not ou a forma abreviada can't. Então, se eu não sei fazer, se eu não consigo fazer, eu vou usar a forma negativa do verbo. I can't speak English. Eu não sei falar inglês. Então, a forma negativa, você pode usar tanto a forma inteira ou a forma contraída. Tá? É mais comum que você vai encontrar, normalmente vai ser a forma contraída. Lembra que eu expliquei para vocês que o inglês é uma língua preguiçosa, né? Tudo que eles puderem fazer na abreviação, eles vão fazer. Por quê? Porque para quem fala, para quem já está acostumado a falar inglês, ele escreve menos e ele fala menos. Então isso para eles facilita. Para quem está aprendendo, isso aí acaba se tornando um complicador. Pô, mas qual a diferença entre esse e esse? Nenhuma, é a mesma coisa. É só você entender que isso aqui é a abreviação disso. Tá certo? Quando eu estou usando o can para pedir permissão, eu estou fazendo de uma maneira mais informal. Quando você já tem intimidade com a pessoa. Então você chega assim, Mom, can I go to the party? Você está pedindo permissão à sua mãe. Você, mãe, eu posso ir à festa?
Então aí você está pedindo permissão de uma maneira mais informal. Você está pedindo para sua mãe, não tem por que você pedir de uma maneira formal. A não ser quando aquele cara é bem vaselina, que ele quer pedir, não, mãe, pelo amor de Deus, mãe, quebra o meu galho. Né? Aí o cara quer jogar aquele caô para cima da mãe, aí fala com a mãe da maneira mais suave. Né? Quando a gente está usando o modal verbo should, a gente vai dar conselho, opinião ou uma recomendação. Então, o que a gente está vendo hoje tantas vezes no jornal, o Ministério da Saúde recomenda que a gente use máscara quando vai na rua, que só saia quando for necessário. É uma obrigação? Não. É uma recomendação, tanto que eles são bem enfáticos. Se puder, fique em casa. Então, é recomendação, ele não está te obrigando a usar isso. Should, ele também pode ser usado na forma negativa, quando algo que você não deveria fazer, você não deveria estar em aglomerações, né? Então, aí a gente vai usar também o should na forma negativa. Vai ficar shouldn't. Aquilo que ele não deveria fazer. Na minha opinião, você não deveria sair na rua sem necessidade. Tá? Então, vocês têm que estar sempre atenção a isso. O should ele pode ser usado tanto na afirmativa, aquilo que a pessoa deveria fazer, ou na forma negativa, aquilo que a pessoa não deveria fazer. Você não deveria fazer isso. Bom, quando a gente está falando de must, é obrigação. Quando a gente entende obrigação, é o quê? Alguém que está num patamar acima do seu, que está te obrigando a alguma coisa. Tipo, quando sua mãe manda você arrumar o quarto. Vai arrumar o quarto, senão o bicho vai pegar. Então, sua mãe ela tem uma autoridade maior que a sua, então é uma obrigação. Então, você não pode confundir must com should. Should é o conselho. Tem alguma coisa obrigando ele? Não. Já must, a gente entende que é alguma coisa. Pode ser uma lei, pode ser alguém com uma autoridade superior à sua, que está obrigando você a fazer alguma coisa. Quando a gente está usando must, a ideia é ao contrário da obrigação, que seria proibição. Tá? E o mustn't park here, quer dizer, quando você tem a placa lá do proibido estacionar, né? Você tem lá a plaquinha, nossa, isso é horrível isso aí. Vamos lá. Você tem a plaquinha lá do proibido estacionar, proibição. O que acontece se você estacionar ali mesmo? Você pode levar uma multa ou ter o seu carro rebocado, de repente, dependendo do lugar, você vai ter primeiro o carro rebocado e depois você vai tomar multa. Né? Então, quando a gente fala de proibição, é alguma coisa que proíbe você. Igual, ali isso você não pode fazer. Tá certo? Então, gente, os modal verbs, perceba o seguinte, cada um vai encaixar numa situação específica. O importante é tentar, na hora de interpretar, qual a situação que ele vai encaixar. Então, eu trouxe algumas questões aqui para a gente lembrar e como é que a gente vai usar isso. Então, uma coisa muito importante que eu sempre falo com vocês, o importante na hora de quando você está interpretando alguma coisa é o vocabulário, certo? Então, a gente tem que ter um vocabulário aí afiado para a gente poder fazer uma interpretação legal. Modal verbs é uma coisa que é muito cobrada em provas, seja prova do Enem, seja prova de concurso, seja qualquer prova que você for fazer, o modal verb ele vai cair, porque ele é muito usado pelos falantes, pelos nativos da língua inglesa. Então, um conselho que eu dou para vocês é melhorar o vocabulário de vocês. Leia bastante. Tenta pegar textos em inglês, pega alguma coisa que você gosta de ler e tenta ler em inglês. Certo? Aquela dica que eu sempre dou para vocês. Pega um seriado que você gosta, coloca o áudio em inglês e coloca com a legenda. Isso ajuda vocês a pegar muita coisa do inglês. E tudo é prática. Certo? Aproveita que agora a gente tem um tempo maior em casa. Então pega alguma coisa que você gosta e tenta praticar aquilo em inglês. Evita no primeiro momento, vou pegar um texto, vou pegar um livro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto do Harry Potter. Vou pegar o livro do Harry Potter lá em inglês para ler. Não leio o livro todo de uma vez. Pega uma página. Não entendi aquela palavra. O que eu vou fazer? Procuro no dicionário. Isso você vai aumentando seu vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, mais facilidade você vai ter na hora de interpretar, para a hora de responder as perguntas. Bom, então vamos lá. Na primeira questão aqui. He learned about the subject for the test. O que ele está falando aqui? Ele aprender sobre o assunto para o teste. Então, se ele está dizendo o quê? Ele tem
que aprender esse assunto porque vai cair no teste. Qual é a situação que ele está dizendo aqui? No caso aqui, é um conselho? Poderia ser um conselho. Mas não vai cair no teste? Ou seja, então ele tem a obrigação de entender aquele assunto porque ele vai cair no teste. Se ele não entender aquele assunto, ele vai se dar mal no teste. Então aqui o modal verbo que a gente vai usar vai ser o must. Entenderam? Por que não pode, por que não poderia ser o should? Porque aqui, se é um assunto que vai cair no teste, é obrigação. Ele tem que entender aquele assunto para poder fazer o teste legal. Então, aí o modal verbo que a gente vai empregar corretamente, must. Ele tem que aprender, ele tem a obrigação de aprender aquele assunto para o teste. Ok? Vamos para o próximo aqui. I go to the party. Eu ir à festa. Ele está dando conselho? Geralmente a gente não dá conselho para a gente mesmo, né? E aqui ele está falando o quê? De possibilidade. Ele pode ir à festa. Eu talvez vá à festa. Tá certo? Então, por isso que eu disse para vocês não focarem na tradução do modal verbo. Ver que situação que ele está empregando. Aqui não seria conselho, não seria habilidade, não seria obrigação. É uma possibilidade. Eu talvez vá à festa. Ele não está dando certeza do que ele vai fazer. Certo? People drive fast in the town center. Pessoas, em geral, dirigem rápido no centro da cidade. Então, eu posso usar aqui o can? Pessoas podem dirigir rápido da cidade? Não, no caso aqui não podem dirigir rápido no centro da cidade. Só que não seria can't. Por que não? Se eu estou falando que a pessoa não tem habilidade de dirigir rápido, não é isso. Se você dirigir rápido no centro da cidade, o que vai acontecer? Você vai tomar multa. Vai ter lá o pardal filmando você e você vai tomar a multa. Então aqui o certo seria mustn't. Por quê? Proibição. A pessoa não pode dirigir rápido no centro da cidade. Por quê? Porque tem as placas de trânsito, a velocidade controlada. Você vai ter lá o pardal lá que se você avançar o sinal ou se você avançar o limite de velocidade, você vai ser multado. Então tem uma lei, alguma coisa que está te proibindo de dirigir rápido no centro da cidade. Não significa que a pessoa não tem habilidade de fazer, significa que ela não pode fazer. Certo? A próxima aqui, if you want to lose weight, you eat chocolate. Então vamos lá. Se você quer perder peso, você comer chocolate. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Ele está obrigando a pessoa a perder peso? Não. Ele está falando, se você quiser. Então, qual é a ideia aqui? Conselho. Ele está dando conselho para a pessoa. Tá? Ele está obrigando a pessoa a perder peso? Não, você não tem como obrigar a pessoa a fazer isso. Então, ele está dando conselho para essa pessoa. O que você tem que fazer então nesse caso? A pessoa quer perder peso. Ela deve comer chocolate? Vou colocar aqui. Should. Pessoa que quer perder peso deve comer chocolate. Seria maravilhoso, mas infelizmente não é assim. É justamente o contrário. Se a pessoa quer perder peso, a última coisa que ela deve fazer é comer chocolate. Então, o que a gente vai fazer? Não deveria comer chocolate. Certo? Então, ele usou um conselho daquilo que a pessoa não deveria fazer. Você não deveria comer chocolate se você quer perder peso. Por que eu não posso colocar aqui o must? Porque eu não posso obrigar o cara a perder peso. Certo? Então, a gente tem que analisar a situação e ver o que pode acontecer nessa situação aqui. All of us obey the law. Todos nós obedecer à lei. Como o próprio nome já diz, é lei. Todos nós temos que obedecer à lei, temos que seguir a lei. Então aqui, sem dúvida, obrigação. Certo? Todos nós, sem exceção, devemos obedecer à lei. Tá? E na última aqui, it's too loud, I hear you. Está muito alto, eu ouvi você. Quando você está numa festa, o som está muito alto, você consegue ouvir a pessoa?
Não. É isso que ele está dizendo aqui. Então, aqui no caso, ele está falando sobre capacidade. Naquele momento ali, ele não consegue ouvir a pessoa. Por quê? Está muito alto. Então, aqui a gente vai usar o modal verb can't. Tá? Quer dizer que a pessoa não consegue ouvir sempre? Não. Naquela situação, naquele momento, por causa do barulho, ele não está conseguindo ouvir direito. Certo? Então, galera, perceba o seguinte, é sempre a situação. Vocês precisam analisar a situação que ele quer passar e ver qual o modal verb que ele vai encaixar melhor. Certo? Então, volto a repetir. Para vocês entenderem bem o modal verb, vocês têm que ter uma interpretação legal. Tá? Então, repetindo a dica para vocês. Melhora o vocabulário de vocês. Pratica bastante. Pega os exercícios, dá uma olhada nisso. O livro ele tem bastante atividades ali, que é interpretação, que são bacanas da gente seguir, da gente fazer. Certo? E aí, o modal verb assim, ele é bem simples no seu uso, galera. Então, repetindo para vocês, para a gente fixar isso legal. Primeira dica do modal verb. Ele vai estar sempre seguido de um outro verbo. Então, learn, aprender. Então, modal verb seguido do verbo. May, go, ir, modal verb seguido do verbo. Drive, dirigir. Should, eat, comer. Obey, obedecer. Hear, ouvir. Então, como eu falei, sempre vai estar seguido de um outro verbo. Isso é a regra. Certo? Segunda regra, ele não é conjugado no tempo verbal, não muda no presente, no passado, no futuro, ou seja, eu não tenho que acrescentar ED, eu não tenho que acrescentar IED, eu não tenho que acrescentar ES. Nada disso a gente emprega com modal verb. E aí, terceira dica, lembrando, não foca na tradução de cada modal verb. Foca na situação que ele quer empregar para vocês. Qual situação? É conselho, é habilidade, é permissão, é proibição, é obrigação, é uma possibilidade. Focando nisso, você consegue identificar e aí empregar o modal verb de forma correta. Lembrando, isso é interpretação. E isso é um assunto que cai muito em qualquer tipo de prova. Tá? Então, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, professor, não entendi isso aqui direito, estou com dúvida, entre em contato com a gente, passa uma mensagem, a gente bota um jeito aí de pegar isso aqui melhor. Tá certo? Então, galera, eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.